Este trabajo es parte de mi investigación de doctorado que investigo los niveles curriculares de los materiales producidos por el Departamento de Educación del Estado de São Paulo, Brasil. Entonces, hoy analizo cómo se organiza el componente lengua portuguesa, considerando el diálogo con el BNCC, Base Nacional Común, com os aspectos relacionados com o próprio Estado de São Paulo e as teorias que fundamentam o currículo paulista. Para isso, em primeiro lugar, apresento a fundamentação teórica sobre currículo e enseñança de língua portuguesa. Silva, Lopes e Sacristán ajudam-nos a compreender como o currículo paulista organiza-se. Também agregamos as fundamentações sobre a enseñança de la língua. Há a perspectiva del lenguaje del círculo de Bakhtin, que se entende como enunciativo discursivo. Heraldi, Grupo Nova Londres, Lancashire Knobel e Cândido ajudam-nos a compreender como a enseñança del lenguaje é contemplada. Para analisar essa teoria em el documento curricular, me baso em uma investigação documental, cuja análise se realiza através do Círculo de Bakhtin também, que podemos considerar o seguinte caminho: partindo do âmbito social, condições, formas e tipos de interação, desde la esfera, passando por los elementos constituintes del gênero discursivo para finalmente analisar os elementos mobilizados da linguagem segundo suas relações de valor. O documento foi aprovado há 3 anos, reafirma todas as competências do BNCC, também traz as características da rede e seus fundamentos pedagógicos. O documento diz que a tecnologia ha dado um novo sentido à vida cotidiana, ha cambiado as práticas, os modos de interação, a forma em que realizamos as tarefas. Em esse cenário, a leitura e a escritura estão ocupando novas plataformas e canais de circulação. Por isso, é fundamental construir uma postura ética, crítica, criativa e responsável para, por exemplo, saber como lidar com a quantidade de fontes de informação. Portanto, se deve trabalhar com os multiletramentos em todo o currículo. Em el componente de língua portuguesa, finalmente emergem os dos múltiples, a multiplicidade social, cultural e linguística presente em la sociedade e a multiplicidade semiótica. Aqui também se dá a conhecer a perspectiva teórica do Grupo Nova Londres, por lo que se cotizam diretamente 3 vezes. Também afirma que os multiletramentos significam a expansão da alfabetização e letramento para satisfazer as necessidades da sociedade atual. Sin embargo, consideram que podem suceder independentemente da tecnologia, e a que significam a confluência de linguagem. Para atender esse cenário de novas necessidades sociais, traem a perspectiva da pedagogia de los multiletramentos, desde a noção de designer, que se explica desde a cita directa ao grupo, como por exemplo, somos herederos de estantares e significados já pactados, e ao mesmo tempo somos designers ativos de significados. E como designers de significado, somos designers de futuros sociais, de lugares de trabalho, cidadania e comunidade. E considerando isso, o maestro necessita ter uma nova posição na escola que compreenda uma relação mais colaborativa entre maestro e aluno. A partir desta noção de designer, aporta novas alfabetizações e letramentos, que representam cambios tecnológicos sociais e necessariamente implicam o uso de tecnologia. Assim, as novas práticas são as novas formas de participação e o novo ethos emerge de essas novas práticas al ter lugar em 2 espaços,
el físico y el virtual. Entonces, esos dos espacios de nuestras vidas deben ser considerados. Hay todavía el nivel presentado al profesor, que se llama currículo en acción. Es organizado a partir de situaciones de aprendizaje, que es un guión didáctico construido a partir de un conjunto de actividades, sin lógica estrutural, que involucra um conjunto de habilidades essenciais em um mapa cognitivo, articulado ao fundamento teórico-metodológico do currículo prescrito. Para cada ano escolar, há 4 volúmenes. Então, essas são as situações para o noveno ano. Aqui há as práticas de los mapas cognitivos e como elas organizam-se para o ano escolar. Se nota que a prática de análise linguística e semiótica e leitura são mais evidenciadas em los primeiros meses do ano. E aqui há os campos de los mapas cognitivos e como eles organizam-se para o ano escolar. Se nota que o campo periodístico mediático é mais evidenciado em los primeiros meses e depois o campo de la vida pública é mais evidenciado em el último 2 meses. Por último, há os novos multiletramentos. Considerando todas as situações de aprendizagem, os multiletramentos não são contemplados efetivamente. E os novos multiletramentos são incluso menos contemplados que os multiletramentos. Finalmente, não se detalha a perspectiva dessa pedagogia e como é algo novo em el currículo paulista, se le deve prestar maior atenção. A noção de pedagogia del multiletramentos não pode restringir-se à noção de Steiner. Também há que prestar atenção a como se trabalharam para que não estes simplesmente estandarizados, como sucedió com a gramática e incluso com os gêneros textuales. E finalmente se habla de uma necessidade de adaptação da escola e o professor para cambiar essa dinâmica escolar para que seja mais colaborativa. Este é um hecho que há que construir, pero há que preocupar-nos por el discurso de culpar al professor e la escola como se el Estado, el Departamento de Educação, tampouco tuviesse obrigação com eles. E sobre o currículo apresentado ao professor, podemos dizer que há uma confluência de linguagem, como comics, campanha publicitária, podcasts, entre outros gêneros discursivos. Los nuevos multiletramientos, há uma ênfase em la lectura e análise linguística e semiótica. Sobre a literatura, não apresenta um tratamento acordo com a perspectiva adotada em el currículo prescrito. Sobre as práticas, a oralidade tem uma supressão de um trabalho sistemático. E sobre a produção de texto, há um enfoque mais colaborativo.